Até que enfim. Que é isso, hein? Jogo bonito, rapaz. E aí, como é que tá, brother? Já tudo na paz. Já temos aí já a galera da Irmã Maria aí, Narli, assistindo a live. Falando aqui já para eles participarem, estar comentando aí qualquer dúvida, que nós aí somos estamos aqui para compartilhar, né, experiências e falar sobre coisas que as pessoas costumam ter dúvidas, né? E devocional é algo que as pessoas têm muita dúvida. Como começar a falar com Deus. Ainda mais as pessoas que estão começando ainda, que as pessoas acham que não sabem nem orar, né? Falar, eu não sei nem como orar. Às vezes os pastores assim pedem para as pessoas orar e falar, mas pastor, não sei orar. Quando na verdade é uma conversa, isso daí também é uma falta de devocional, concorda? Sim. Por etapas, vamos por etapas. Mas primeiro, pastor, pode fazer uma oração aí para abençoar o pessoal que está aí assistindo. E também para a gente começar, e como o senhor sempre fala que não gosta de começar nada sem oração. Nem pensar. Vamos orar? Vamos. Eterno Pai, nos aqui, Senhor, em tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo momento que o Senhor está nos proporcionando. Senhor Jesus Cristo, tu és lindo, tu és belo, e a tua presença é real, Pai. Tua presença, ela é real. E nesse momento, Jesus Cristo, eu quero te agradecer por estar com os nossos amigos, irmãos e filhos na fé, levando ao Senhor um conhecimento que muitos, Pai querido, deixaram no meio do caminho, largaram, Senhor Jesus. Largaram de fazer por causa dos dias, por causa da pressa, e largaram, Senhor Jesus Cristo, o princípio. E Deus Pai, nós estamos aqui nessa manhã para entregar, Deus Pai, na mão do povo, Senhor, na mão do povo, aquilo que o Senhor tem nos entregado. Então, Jesus, que o Senhor possa abençoar essas vidas aí, que todos possam receber o melhor da tua parte, em nome de Yeshua. Amém. E aí, meu amigo, fala tudo. Como é que você tá? Amém. Tô bem, graças a Deus. Aí nessa, nem sei quantos dias de quarentena a gente tá, mas... Rapaz... É complicado, hein? Complicado. Já passou de quarentena há muito tempo isso daí. Já passou de quarentena. Mas primeiro eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer você aí pela oportunidade de estar contigo aqui no seu canal, falando aí com seus amigos, com o pessoal aí que está te seguindo. Então, um abraço a todos respeitosamente. Também um abraço aí à sua família, né? A pastora Luciana e pastor Kleber. Pastor Kleber, que é um amigo aí na fé nosso aí, um amigo aí de longas datas. E respeitosamente, né? Eu também te tenho como filho. Então, aí não pegando aí o bonde do seu pai, não pegando, né, a responsabilidade dele, mas a gente tem, assim, uma alegria muito grande de também te chamar Kleber Júnior de filho. Mas aí eu vou deixar um abraço aí também para o papai, aí para sua mamãe, e um abraço aí também para a irmã Thaís, né, que eu sei que está em Cabo Frio também. Família. Deus abençoe também aí. E um abraço a todos os meus filhos na fé, nossa irmã Rayane lá do Rio de Janeiro também está entrando aí. A família da irmã Maria Cristina também está toda aí. Então, que Deus abençoe vocês aí. Vamos lá. Amém. Vamos lá, gente. Então, vamos começar com uma pergunta simples. Como fazer uma devocional, né? São situações, assim, muito tranquilas, mas, na verdade, são princípios que estão sendo quebrados. Essa é a verdade. Nós estamos numa época de fast food, né? Queremos tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a sua pergunta inicial foi muito sábia. E eu gostaria simplesmente de deixar claro para todo mundo que está ouvindo. Devocional, entenda bem. Devocional simplesmente é um período que você passa com Deus. Eu falei simplesmente, mas é para que você venha entender a responsabilidade. Devocional é um tempo que você passa com Deus,
Então não é um tempo que você passa em redes sociais, não é um tempo que você passa com outras atividades, É um tempo que você passa com Deus. É como se você fosse na casa de um amigo, né? E chegando na casa desse amigo, você não desse atenção para ele, você estivesse conversando com outra pessoa. Então, por exemplo, com outra pessoa que eu digo, desculpa, pelo celular. Então você vai na casa de um amigo seu, um amigo muito querido, que você não vê há muito tempo. Quando chega na casa desse teu amigo, você logo pede a senha do Wi-Fi. Senta no sofá dele e esquece ele. E aí o seu amigo, você está na casa do seu amigo, você está sentado no sofá do seu amigo, você está usando a senha do Wi-Fi do seu amigo, mas você não está dando atenção para o seu amigo. Tá entendendo? Que é o que costuma acontecer geralmente na casa de muitos amigos, né? As pessoas. Então, o que acontece? A devocional é mais ou menos isso. É você entrar na casa do rei e dar atenção para o rei. É você entrar na presença de Deus e dar atenção para ele. Eu comecei já dizendo, né, você perguntou o que é uma devocional. Eu já comecei dizendo o que não é uma devocional. Porque é mais fácil você entender o que não é uma devocional do que entender o que é uma devocional. Porque o que é uma devocional é fácil. Mas o problema é que nós fazemos isso. Entramos na casa de Deus, entramos na presença de Deus, melhor dizendo, e na presença de Deus nós se distraímos. Perdemos o foco. Então, devocional é você tirar um tempo para Deus. É um período que você tem aí de meia hora a 1 hora mais ou menos, tá? De meia hora a 1 hora mais ou menos. Tem gente que faz devocional, Júnior, de 5 minutos. Meu irmão, nem comer comida você come em 5 minutos. Então, devocional... Eu ouvi uma história, pastor, um tempo atrás, de um rapaz que fazia devocional de 5 em 5 minutos. Mas também a devocional dele não passava de 10 minutos. Como ele toda hora tava entrando na presença de Deus, né? Isso eu ouvi até numa pregação, se eu não me engano, do pastor Lucinho. Uhum. Que o rapaz ele não ficava 5 minutos ali na devocional, mas também ele não passava de 5 minutos para fazer uma. E teve uma vez que ele passou de 5 minutos e automaticamente ele pediu perdão a Deus, falou: Deus, me perdoa, porque eu passei mais de 5 minutos sem falar com você do meu dia. E era um rapaz que não tinha medo de nada. Ele estava sempre com Deus, ele nunca teve medo assim, de nenhum problema, enfim. E como as pessoas que o senhor pode responder isso muito bem, né, que está sempre em contato com Deus, entra em guerras aí, que a gente que começa e inicia assim, a gente nem entende, né? Uhum. E ali, tipo, o inimigo se manifestou ali dentro da casa dele, e ele, de madrugada, ele acordou, levantou assim na cozinha para ver o que tinha acontecido, que tinha feito um barulhão lá. E aí ele falou: é você, eu vou voltar a dormir. E simplesmente ignorou. E voltou a dormir normalmente. Enquanto muitos aí ficam com medo, se assusta. Sim, né? Sim, o devocional é uma parte muito importante. O problema todo é que o povo evangélico, digamos assim, é preguiçoso. O povo evangélico é preguiçoso. Não vou dizer todos, tá? Mas o povo evangélico, uma grande parte dele é meio que preguiçoso. Por exemplo, o Senhor geralmente ele nos desperta nas madrugadas. Acontece o que você acabou de falar agora aí. O povo acorda de madrugada, de vez de dobrar o joelho, entrar em oração, entrar num período de oração, que eles fazem, vira o rosto e fala: opa, não vou levantar não. Principalmente se a casa estiver toda escura e fizer um barulho. Rapaz!
Neguinho aí, eu vou orar nada. De madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Neguinho vira e vou orar nada, rapaz. Vou dormir, porque tá um barulho meio estranho ali. Só que você tem que entender, você que está nos escutando, você, Júnior, eu tenho que sempre trazer isso à memória, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, tá? E essa guerra, para nós que somos evangélicos, Deus abençoe aí o pessoal lá de Araruama também, né? Nós que somos evangélicos, temos que entender que entramos numa guerra já sabendo que nós somos vencedores. Verdade. Olha que lindo, Júnior. Kleber, a gente entra numa guerra, nós entramos numa guerra sabendo que nós somos vencedores. Tem noção? Tem noção que você está sofrendo, você está passando por tribulação, mas você ter tanta confiança, ter tanta fé, que você sabe que você já é vencedor. Só que, quando você entra na guerra, mesmo você sabendo que você é vencedor, você tem que entrar preparado. Você tem que entrar preparado. E o povo evangélico, quando eu falo, não estou globalizando todo mundo, é claro, é uma parte, quando eu falo que é preguiçoso, é exatamente por causa disso. Porque eles têm certeza já da vitória, tanta certeza da vitória, que eles não se preocupam em orar, ler a Bíblia, não se preocupam em fazer um devocional. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, nesse período, o diabo sagaz, eu pelo menos eu penso assim, né? Ele tem mais tempo de vida do que eu e você. Satanás bem sagaz, ele sabe onde pega no pé do crente. Ele sabe onde pega no pé do crente. E aí o crente, não, eu estou com Deus, Deus está comigo e nada vai acontecer na minha vida. Não é bem assim. Se você não estiver preparado, espiritualmente, qualquer vento que bater vai fazer você cair. É igual a nossa carne, né? Nossa carne. Se a gente não se alimentar, arroz e feijão, o que vai acontecer? Vamos ficar fracos. Consequentemente, não vamos aguentar nada durante o dia. É exatamente o que acontece com muito crente. Não leem a Bíblia, não estudam, não oram, não buscam um devocional com sinceridade, com verdade. E aí, na primeira tribulação que acontece, vem o tal do que eu gosto de chamar de axiologia. E aí o cara ou a mulher vem falando, eu acho que está tudo errado, eu acho isso, eu acho aquilo. Pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo aí, esse bate-papo é para fazer você crescer. Entenda uma coisa, quem comanda a sua vida é o Espírito Santo. Então você tem que dar ouvido ao Espírito Santo. Como ouvir o Espírito Santo? Fazendo um devocional. É o princípio. Nós não podemos fugir disso. Verdade. E já falamos aí quando também é uma pergunta muito, muito válida, né? Porque as pessoas ficam em dúvida, o que eu faço? É quando eu acordo? É quando eu vou dormir? É porque geralmente nós brasileiros, né, temos o costume de orar só quando vai dormir, né? Quando vai, antes de dormir e de vez em quando também. Então, aí, pastor, o senhor, assim, recomenda fazer a devocional de manhã ao acordar, ou durante a tarde, ou durante o dia, ou durante, assim, a noite, né? Quando todo mundo já chegou em casa e tudo mais. Vamos lá. As pessoas, né, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, têm que entender que o devocional é algo bem particular, tá? Bem particular. Já começa daí. O melhor horário para fazer um devocional, é pela manhã. Você quando acorda, vamos para a área física. Você quando acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma alimentação saudável. Existe diferença de uma alimentação saudável e você se alimentar com fartura, né? Senão vai ter gente que fala assim, caramba, então eu vou comer 5 pães antes de começar meu dia, tomar um copão de café, não. Não, olho grande, sai agora. Não.
É uma alimentação saudável. Para você começar um dia bem, fisicamente, você tem que ter uma alimentação saudável. Existem pessoas que se alimentam apenas de frutas, que é o ideal, pela manhã, né? Logo na hora que você acorda, aquele iogurte abençoado, né? Outras pessoas já metem um copão de café enorme já para dentro, já haja estômago para aguentar isso. Então, você tem que ter você tem que ter uma alimentação saudável para que o seu corpo físico venha ter um dia perfeito, digamos dessa forma. Espiritualmente, Kleber, é a mesma coisa. Espiritualmente, você tem que alimentar o seu espírito para que você venha suportar os dias tranquilamente. Verdade. Então, por isso que eu estou dizendo que é bem particular. Se você chegar para mim e falar, Adair, o que você indica? Irmão, de manhã. Logo que você acorda, você começa a fazer. Mas vamos entender uma coisa. Lembra do fast food? Tudo muito rápido? Dá o exemplo aqui. Que horas você pega quando você pega na faculdade, Júnior? Depende. Tem dia que quando estava fora da quarentena, né? Tinha dia 7h30, tinha dia 8h20, tinha dia que era lá para 9h30, tinha dia que era... Varia, né? A 10 e pouco. Então, fixa num horário aí. Não vamos pensar agora na quarentena. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Que tinha que acordar 4h30 da manhã para sair daqui. Isso! Né? Tua faculdade é distante. Então, que horas você acorda? Que horas você acorda? 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Para pegar o ônibus de que horas? 5 horas. Então, veja bem. Você acorda meia hora antes para pegar o ônibus, correto? Uhum. Agora, vem comigo aqui. Nessa meia hora, você consegue tomar café, tomar banho, arrumar roupa? Não. Não mesmo, porque tem que deixar a roupa já arrumada do outro dia, um dia antes, pra estar ali. E geralmente eu nem comia, né? Já ia logo, né? Ah, legal, né? A pressa, olha o fast food. Naquela... Hã? Então, se liga, preste atenção. As coisas tudo muito rápido. Você acorda, lava o rosto, toma um banho. Tem que tomar um banho para despertar legal. E aí, não, que isso, né? Tomar aquele banho para despertar legal. E aí o que acontece? Você olha para o café, mesmo com vontade de comer, você não vai comer, porque se você parar, sentar à mesa, tomar um café, se levantar, botar o tênis para pegar o ônibus, você vai perder o ônibus. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. O que acontece? Durante o dia, principalmente pela manhã, pelo motivo que você não tomou café, teu corpo vai se sentir fraco. O seu corpo vai se sentir fraco. Algumas matérias, alguns professores vão estar dando aula e você vai ficar totalmente despercebido. Você não vai ficar com muita atenção, porque o teu corpo está precisando de energia. E aí, muitos de vocês, talvez você já tenha feito isso, vai sair no meio da aula para ir lá fora, sair da sala de aula para comer, nem se for uma maçã, comer alguma coisa. Alguns, como eu fiz isso na época da faculdade, ficava com o lanchinho do lado e ficava comendo dentro de sala de aula, sem o professor ver. Então, essa situação aconteceu por quê? Porque você não energizou, não tomou um café saudável antes de sair de casa, seja para a faculdade ou seja para trabalhar. O melhor horário de se fazer a devocional é pela manhã. Só que o problema todo é que o pessoal acorda já numa velocidade, atrasado para ir para a faculdade, atrasado para ir para o trabalho, atrasado para fazer as coisas do dia a dia. E, meu irmão, Deus fica por último. Deus fica por último. E olha o que a Bíblia fala, as primeiras coisas que nós devemos fazer. Primeiro, buscar ao reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tão bonito falar isso. Olha que lindo, não é bonito? Olha, primeiro buscar o reino de Deus. Que lindo, né? Mas a prática. A prática. Então, eu tenho isso como prioridade na minha vida.
Antes de fazer qualquer coisa durante o dia, eu acordo 1h30 antes e, meu irmão, tenho a minha devocional com Deus. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, a gente vai falar como fazer essa devocional melhor, eu creio nisso. Mas hoje, agora, nesse momento, o que eu tenho para dizer para você, antes de começar o teu dia, faça o teu devocional. Antes de começar o seu dia, entregue a Deus o seu dia. Consagre a Deus o seu dia, isso é muito importante. Consagrar a Deus aquilo que você vai fazer durante o dia. Porque entenda uma coisa, o inimigo está lá fora doidinho para te estragar. Quando você consagra a Deus o seu dia, o inimigo olha e fala, ei, acabou a minha vida, não tem como eu fazer mais nada. Não tem como eu agir mais sobre a vida do Júnior, do Adair, da Alexia, da Mariane, da Luciana, do Kleber. Não tem como eu agir, porque o escudo do Senhor, o escudo da fé já está sobre a vida dele. Ah, pastor, se eu não fizer o devocional, mesmo assim Deus vai me proteger. Deus pode te proteger, mas você já viu que muitas pessoas, Deus protege, mas elas têm reações. Reações. Diferente daquilo que é a vontade de Deus. Então você soube que alguém falou mal de você, porque Deus permitiu para que tirasse a venda dos seus olhos. Qual é a tua reação? Dobrar o joelho e entregar na mão de Deus. Falar, Deus, tua é a justiça. Mas qual é a reação quando a gente não está alimentado espiritualmente? Aí eu vou levantar aqui agora, eu vou lá tirar satisfação. Ah, agora pisou no meu calo. Deu para entender? Eu não estou preparado espiritualmente, então as minhas ações, as minhas atitudes vão ser atitudes e ações carnais. As minhas opiniões, as minhas falas vão ser falas carnais. Por quê? Eu não vivo no espírito, eu vivo na minha opinião. E quando eu vivo a minha opinião, muitas das vezes eu machuco muita gente. Muitas das vezes eu machuco muita gente. Então eu tenho que... A Bíblia fala que nós temos que saber ter paz com todos. Não é andar com todos, mas é ter paz com todos. Verdade. Viu a diferença? Eu tenho que ter paz contigo. Não significa que eu vou andar o tempo todo do seu lado. Mas a paz eu tenho que ter contigo. Porque nós estamos buscando a mesma coisa, a salvação. Todos nós queremos ir para o céu. Então, como ir para o céu em guerra com meu irmão? Eu tenho que ter paz. E para mim ter paz com o irmão, os frutos do Espírito. Né? São os frutos do Espírito. Para que eu venha ter paz com meu irmão, para que eu venha ter alegria, ter convivência com meu irmão, muitas das vezes é difícil, porque o ser humano, carne, é impetuoso às vezes. Então, por isso que o Espírito tem que abafar a carne. Então, quando eu tenho que viver a palavra de Deus, viver em paz com meus irmãos, eu tenho que, com certeza, Júnior, Kleber, eu tenho com certeza, ter esse devocional. Ter intimidade com Deus. Entrar na presença dele e escutar o que ele está falando. E não entrar na presença de Deus, usar do Wi-Fi, usar do sofá dele, mas não dar atenção para o que ele está falando. Devocional é uma recíproca. Eu falo, mas eu escuto. E muitas das vezes, eu mais escuto do que falo. Então, horário de devocional, para mim, é pela manhã. Com uma observação, Kleber, não significa que você não possa fazer em outros horários, tá bom? Sim. Tá? Você pode fazer esse devocional ao meio-dia, você pode fazer 6 horas da tarde, você pode fazer à noite. Mas eu indico fazer pela manhã. Começar o dia alimentado. Né? É verdade. Porque, dormir alimentado. Nossa carne, nosso físico. Quando a gente come muito, alguns, né? Quando a gente come muito antes de dormir, gente, é difícil dormir. Para alguns. É difícil. Né? Comer um hambúrguer com pastel e depois dormir é difícil, hein? Eu conheço alguém que fez isso essa semana. Eu prometo que não vou falar que foi o Kleber Júnior. Então, você quando está com o estômago muito cheio, para dormir é difícil. Aí o que o pessoal procura? O pessoal procura
Aquela folha verde que eu amo, que eu gosto que a sua mãe sempre faz pra mim, é... Boldo. Lá de longe falou boldo. Né? Quando a pessoa come muito, né? Eu geralmente quando eu como muito, eu vou lá na casa da pastora Luciana e falo, pastora, me arruma um boldo aí. Ela me deu um pé de boldo, esse pé morreu. Ai, meu Deus. Ela falou, chega, o pastor vive me pedindo, agora eu vou dar um pezinho para ele plantar lá. E morreu. Então, quer dizer, quando a gente enche muito, quando a gente come à noite, fica muito farto, o que a gente faz? Procura um boldo. Os mais antigos aí procuram bicarbonato, né? Os mais novinhos procuram sorrisal. E às vezes isso não adianta. Às vezes isso não adianta. Mas para quê? O cara comeu demais, não consegue dormir, precisa de digerir logo aquilo. Entenda bem o que eu vou falar sobre o devocional da parte da noite. Tem gente que não ora o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro não ora, não lê a Bíblia, não tem tempo com Deus. Aí chega em casa cansado, estressado, o dia de trabalho, o dia de casa. Quem tem criança em casa, então, sabe que é estressante às vezes. Né? Eu tenho um filho de 11 e outro de 4 anos. E para melhorar, ainda agreguei a minha sobrinha durante 15 dias. Meu Deus. Então, é agitação o dia inteiro. Você chega do trabalho querendo descansar, uma gritaria. E aí você tem que fazer as coisas do dia a dia de casa. Nós que gostamos de estudar, né? Nossa vida, na verdade, é uma correria. Então a gente chega em casa naquele estresse. Aí vai lá o cabra, dobra o joelho para orar. Agora eu vou ter um devocional com Deus agora. Começa a orar e a primeira coisa que bate é o cansaço físico. Tem gente que já dormiu de joelho. Tem gente que ajoelha para... Tem gente que ajoelha para orar e dorme. Tem gente que ajoelha para orar e dorme. Aí o que acontece? A pessoa botou um propósito no coração dela. Vou fazer um devocional antes de dormir. Uhum. O que aconteceu durante esse tempo? Você entrou na sala do trono. Você entrou na presença de Deus. Aí a pessoa só fala, só reclama na oração e se levanta e deita para dormir. Aí não consegue dormir a noite toda e fala que está com insônia. Pô, meu irmão, você entrou na sala do trono, você entrou na presença de Deus, só quer falar e não quer ouvir? É Deus falando, ei, agora vai ficar acordado, quem vai falar contigo sou eu. É verdade. E aí, muitas das vezes, a gente não se liga com isso, o que acontece? A gente passa a noite toda reclamando. Passa a noite toda reclamando. E é o próprio Deus dizendo, agora eu quero falar contigo. Para de falar um pouco e deixa eu falar. É Deus falando educadamente. Cala a boca. Você só pede. Agora para ouvir um pouco. Porque o devocional, o Kleber, ele traz exatamente isso. Ele traz a essência de não só falar, mas ouvir. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. E para ouvir o Espírito Santo, tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele está dentro de você. E quando você chama a presença de Deus, ele começa a agir, começa a movimentar. E aí você tem que estar ligado, você tem que estar pronto para ouvir e pronto para ver os sinais. Porque muitas das vezes ele não vai falar do jeito que a gente quer, mas ele vai dar sinais para a gente observar. E aí você tem que ter sensibilidade espiritual para entender esses sinais. Então, o melhor horário para fazer devocional, pela manhã. Quer fazer de tarde? Quer fazer de noite? Fica à vontade, mas aguenta as consequências. Se você for muito espiritual, e estiver trabalhando e Deus querer te tomar em língua estranha, não se preocupa não, meu irmão. Você que procurou isso. Entendeu? Se durante a noite você ficar na casa, andando para lá e para cá, glorificando a Deus, pulando, e os outros querendo dormir, se preocupa não, meu irmão. Você procurou isso. Deus, ele faz... também no ônibus, igual muitas das vezes já fiz devocional dentro de ônibus. Aí eu querendo chorar dentro do ônibus. Aí eu, gente, não vou chorar aqui não.
não vou chorar aqui não, vai todo mundo me perguntar o que você tá tendo, menino, o que tá acontecendo com você. Muitas das vezes a lágrima vinha, sabe, quando bate aquilo forte que dá só vontade de chorar. Aí eu, Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu aqui no ônibus. Teve uma vez, Kleber, eu indo para a faculdade, Uniswan, lá em Bom Sucesso. Né? Eu tava fazendo educação física e eu e o pastor Rafael, a gente sempre ia junto, mas os horários começaram a ser diferentes, né? Então aí, de vez em quando, eu ia sozinho. Uma dessas vezes que eu fui sozinho, eu sentei no ônibus Tinguá, quem conhece o Rio de Janeiro lá, sabe aquele Tinguá, quando o ar-condicionado funciona pra valer. Né? E aí eu sentei no ônibus, eu saí de casa, orando e tal, aí sentei no ônibus, tranquilamente, no banco do ônibus lá, e aí eu senti um cheiro diferente, sabe? Cheiro diferente. O clima mudou. Aí eu peguei minha Bíblia, que por sinal, eu deixei aqui do lado aqui porque essa aqui já está mais de 18 anos comigo. Eu peguei a Bíblia e coloquei no colo, tirei da mochila e coloquei no colo. Gente, comecei a chorar, Kleber Júnior, comecei a chorar, e comecei a falar em língua, baixinho. Sem falar em línguas estranhas, baixinho. Aí tinha uma moça do meu lado, uma senhora, deveria ter mais ou menos uns 60 e poucos anos, mais ou menos. A moça me coloca a cabeça dela. A gente não tá em pandemia não, tá, gente? Isso faz mais de 15 anos, tá? Faz mais de 15 anos. A moça coloca a cabeça dela, uma senhora, colocou a cabeça dela no meu ombro, colocou a mão assim no meu peito e falou: calma, filho, não chora não, ela vai voltar. Ai. Eu não era casado não. Aí ela começou a falar, passar a mão assim, ela vai voltar. E eu ali orando, né? Eu nem aí. Eu ali orando. Não sabe que era ele que vai voltar, né? Ele, Jesus. Aí ela vai voltar. E aí vem a parte engraçada. Olha eu na minha mente, cara. Fala, Espírito Santo. Eu tava tão assim ligado que eu tava pensando que a mulher ia me entregar até alguma revelação, sei lá, alguma coisa da parte de Deus. Eu sei que quando chegou na altura da Via Show mais ou menos, eu vi que a senhora tava começando a chorar também no meu ombro, sabe? Aí eu olhei para a senhora assim e falei: senhora, não chora não, o que está acontecendo? Ela: ai não, estou ficando emocionada porque você está chorando tanto aí, se preocupa não, ela vai voltar. Eu olhei para ela e falei: não, moça, não é isso não, é porque eu estava sentindo um cheiro maravilhoso do meu cheiroso. A mulher olhou para minha cara e falou assim: do seu cheiroso? Assustada, arregalou o olho. Aí eu olhei para ela e falei: do cheiro da rosa de Saron. A velhinha ficou assim, ó, olhando para lá e para cá, desesperada. Eu falei: não, senhora, eu sou evangélico. E aí comecei a explicar para ela. Quando chegou na Dutra, ela olha para mim e fala assim: quando eu saí de casa, menino, né? Ela falou desse jeito: menino, essa carinha nova minha aqui, ela chegou para mim e falou assim: quando eu saí de casa, menino, eu pedi aos meus santos, né, que ela era católica, eu pedi aos meus santos que se eles realmente existissem, que eu sentasse no banco do ônibus e ninguém viesse falar comigo. Que eles iam me proteger para eu não escutar nada, voz nenhuma, e que eu chegasse no meu trabalho, fizesse o meu serviço tranquilamente, como forma de despedida da vida. Olha a situação. Como despedida da vida. E logo que eu saísse do meu trabalho, eu ia suicidar, ia me matar. Eu olhei para ela e falei: que isso, senhora? Ela Mas quando eu cheguei no ponto de ônibus, que era perto do Serrinha, lá em Nova Iguaçu, a mulher falou assim: quando eu cheguei perto do ponto de ônibus, eu falei assim: mas se realmente Deus existe e não os santos que eu sirvo,
ele vai me proteger e vai me dar uma palavra. Olha a situação. Eu olhei para ela e falei assim, senhora, o que está acontecendo agora nesse momento? O que a senhora acha que está acontecendo? Ela falou, olha, eu não sei, porque até agora eu não ouvi nada, mas as suas lágrimas, olha bem a situação, as suas lágrimas me trouxe paz. Só que eu pensei que você estava chorando por causa de uma mulher. Aonde eu estou querendo chegar, Júnior? Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, Kleber, quando você tem intimidade com Deus, Deus, ele te usa através de sinais. Pega essa, hein? Deus, ele te usa através de sinais. Muitas das vezes você não vai precisar de abrir a boca para falar. O teu corpo, ele já vai agir conforme Deus quer. Então, tu vai agir através de sinais. As pessoas vão observar você e vão falar assim, caramba, eu não vou me matar porque aquele menino, ele é feliz por causa de alguma coisa que eu preciso descobrir o que é. Então, os seus gestos, as suas ações, muitas das vezes vai agir muito mais do que as suas palavras. Por quê? Porque as suas ações, os seus gestos, são conforme o Espírito Santo manda. E nós só conseguimos identificar isso com o devocional. Verdade. Porque é no devocional que nós vamos ter um rumo, vamos ter uma direção para o que fazer durante o dia. Porque se eu tivesse na carne naquele momento, quando essa senhora botou a cabeça no meu ombro, eu tinha feito isso aqui, ó, sai fora. Sai daqui. Né? Solteirão, uma coroa, botou a cabeça no meu ombro, sai fora. Então, o que acontece? Quando a gente tem sensibilidade, a gente sabe que tudo é um sinal. Tudo é um sinal. Tudo é um sinal. Então, muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida como sinal da parte de Deus, mas a gente não acorda para a vida. Então, o momento certo de fazer o devocional é muito particular. Eu indico pela manhã, para você já sair o dia inteiro já alimentado e satisfeito espiritualmente. Uhum. As pessoas, hoje em dia, né, tem um número enorme de pessoas que têm depressão. Né? E essas pessoas se sentem muito desamparadas. Muito. O senhor acredita que esse sentimento no caso de se sentir desamparado por Deus, a devocional consegue sabe, quebrar esse sentimento? Vamos lá, Júnior. Há 3 semanas atrás, mais ou menos, nós pregamos isso lá na igreja sobre depressão. Tivemos um resultado assim enorme. Muitas pessoas que nos pararam, mandaram mensagem pelo Facebook, pelo Message, agradecendo pela ministração, falando sobre depressão. Por quê? Entenda bem. Depressão, existe 2 níveis. Primeiro, espiritual. Porque depressão, ela atinge na alma. Depressão atinge na alma. Então, primeiro, espiritual. E o segundo, patológico. O segundo é saúde. O problema dessa sua pergunta é o seguinte. Muita gente que está nos escutando agora e vai nos escutar depois, pode abraçar essa ideia. Vou fazer devocional e vou largar a medicina. Entende? Uhum. Existem muitas pessoas que hoje fazem isso. E estão sofrendo. Conheço muito. Então, estão sofrendo. Por quê? Porque eles esqueceram que existe um livro na Bíblia, um livro da Bíblia chamado Lucas, que esse cara era médico. Que esse cara, por muitas das vezes, pegou pessoas doentes fisicamente, deu remédios, indicou tratamentos, as pessoas foram curadas. Mas quando chegou no determinado ponto que as pessoas não foram curadas durante esse tratamento, ele, vai em Jesus, vai lá em Jesus agora, porque até aqui a medicina não alcançou. Muitas pessoas esquecem que esse livro está na Bíblia. Muitas pessoas esquecem que o livro de Atos, da qual eu e você e todos que são evangélicos deveriam já ter lido muitas das vezes, porque ele é o início do evangelho. Ele é o início, desculpa, do evangelho que eu digo, é início da igreja, tá? Da igreja, templo, da igreja. Da igreja nas casas, na igreja, templo, no templo mesmo. Então, o que acontece?
pessoal esquece que existiu isso que existe isso na Bíblia. Um cara que era um médico, um cara que dava mesmo a direção na área da medicina. Por que eu estou falando isso? Essa tua pergunta, ela pode afetar alguns níveis em vida que estão precisando nesse momento. O devocional, sim, ele vai te ajudar sim na depressão. Mas principalmente, se você estiver fazendo um devocional correto, ele vai te indicar para uma pessoa específica cuidar de você. Para a pessoa depressiva, tá? Entenda uma coisa. Deus, ele pode agir na alma? Pode. Porque ele vem como espada de Deus gume, ele afeta a alma e o espírito. Ele divide. Então, o que acontece? Quando você faz o seu devocional, quando você tem o seu período de busca do Espírito Santo, de busca com Deus, da sua intimidade, Deus, ele vai agindo por dentro de você. Então, digamos que você tem já um espírito maligno, entenda bem o que eu vou dizer, um espírito maligno na área da depressão. Quando você começa a fazer devocional, começa a ter intimidade com o Espírito Santo, Deus pega esse espírito maligno e arranca. Acabou. O espírito maligno que estava te trazendo para a depressão, que estava te empurrando para um precipício de morte, ele agora foi arrancado. Glória a Deus. Agora o próprio Espírito fala o seguinte: vá até um médico. Porque o que era espiritual eu arranquei. Agora existe algo que você precisa fisicamente de um acompanhamento da medicina. Mas infelizmente, Kleber, a gente está com uma cambada de ignorantes que pensa o seguinte: eu tenho depressão, não preciso de ir no médico porque eu tenho Deus. Glória a Deus por isso. Ó, palmas. Isso aí. Por você ter Deus na sua vida, é que você não se suicidou ainda. Verdade. Mas Deus está te dando tempo para que você procure o médico, para que você se trate, e quando você for liberado pelo médico, você tem o documento para provar. Tá vendo aqui, gente? Um dia eu passei, Deus me libertou e me indicou as pessoas certas para tratar da minha carne, para que hoje eu pudesse estar aqui contando do meu testemunho. Uhum. Então, Júnior, o devocional, sim, ele é primordial, ele é essencial para uma pessoa depressiva. Mas a pessoa depressiva também tem que entender que Deus também deixou os médicos aqui na Terra para que cuidasse do homem. Existe casos de pessoas que foram no médico, receberam tratamento e não foram curadas. Por que não foram curadas? Porque eles ainda têm um problema espiritual. Então não adianta tratar da carne e não tratar do espírito. Da alma, no caso. E não adianta tratar da alma se não tratar da carne. Ó, a balança. Tem que ser bem temperado. Mas, infelizmente, tem muito ignorante, muito jegue mental, só dizendo assim. Que, meu irmão, pega aqui, ó, uma viseira e coloca. Não, vou fazer uma campanha, Deus vai me curar. Deus já te curou. Agora vai no médico. Vai no médico porque lá você vai ter o exame para comprovar para o mundo inteiro que Deus, ele te curou. Eu não preciso disso. Precisa sim. Porque o próprio Jesus, todas as vezes que... Oh, glória a Deus, aleluia! O próprio Jesus, quando ele curava as pessoas, ele mandava ir no sacerdote. Agora vai lá no sacerdote e mostra que você foi curado. Oh, se Jesus fazia isso, pô. Jesus curou o cego e falou, agora vai lá no sacerdote. Vai lá e fala, ó, tá vendo aqui? Eu era cego, mas agora eu vejo. O cara aleijado, agora vai lá no sacerdote e mostra para eles. Porque vocês eram separados da cidade. Lepra. A criança que estava cheia de lepra, o homem que estava cheio de lepra. Deus curou ele e falou que agora vai lá no sacerdote. O leproso falou, eu quero te seguir. Não, vai me seguir sim depois que você for lá no sacerdote e falar com eles o quê? Olha, eu era leproso, agora não sou mais. Aleluia. Então, olha o que Jesus fez. Jesus curava e falava, agora vai lá no homem, prova para ele que você está curado, depois volta e me segue. Mas não, hoje, ô Júnior, o pessoal quer, entrego na mão de Deus e acabou. Não é assim. E o nosso testemunho? Devocional ajuda quem está em depressão. Ajuda sim. Na verdade, ele cura, ele traz a cura. Porque te traz intimidade com Deus. Mas quando você tem intimidade com Deus, você também tem direção.
Quando você tem intimidade com Deus, você tem direção. E quando Deus te dá direção, você tem que cumprir o que Deus está falando. Aí Deus fala, ó, vai lá no médico. Aí o que você faz? Não vou no médico, não. Você está indo totalmente batendo de frente com o que Deus falou. Você está sendo maior do que Deus. Daqui a pouco você vai querer uma unção, semideus. Não, pô. Cara, se cuida. Pastor, eu vou tomar remédio de tarja preta. Gente, falar um negócio com vocês. Eu conheço um bocado de pastor que toma remédio de tarja preta. E são profetas. São profetas. Profetas. Estão passando pela mão do médico. Daqui a pouco vão sair e vão ter testemunho de vitória. Deu para entender? Então não adianta sim. Não adianta eu ficar inventando moda não, Júnior. Eu tenho que cumprir o que a Bíblia fala. Deus curou? Amém. Vai no médico. Deus curou? Amém. Vai lá no médico lá e pede o exame para comprovar. Para você botar nas lives do Júnior e falar, tá vendo aqui, ó. Deus me curou. Deus me curou. Então faça, sim, o devocional para ter mais intimidade com Deus e Deus te dá uma direção. Mas quando Deus te dá direção, não foge não. Se você é depressivo, está nos escutando nesse momento, eu quero profetizar na sua vida cura, libertação em nome de Jesus Cristo. Que o poder do sangue de Jesus possa estar sobre a sua vida e trazer cura e libertação e trazer calma para a sua alma, em nome de Jesus. Mas eu também quero te avisar, depois dessa oração, vai no médico. Pega o tratamento, segue o tratamento à risca. E depois conta o hino da vitória. Sabe como é que você vai cantar o hino da vitória? Dizendo assim, olha, o médico passou uma sequência de remédio para mim, mas quando chegou na metade do tratamento, o próprio médico mandou eu parar. Porque Deus botou o dedo aí e me trouxe a cura. Amém. Verdade. Respondi? O pastor já está entrando já. Sim. Nos 8 minutos aí que nós temos, né? Que o Instagram dá 1 hora. Uau. Já estamos já a mais estamos já a 53 minutos aí de live. Poxa, foi rápido. É rapidinha, conversa e tudo mais. Agradecer a todos que entraram aí na live. Felipe, Costa, Juan, Nunes lá de Nova Iguaçu, o Smith, a Márcia Cristina, Narli, a Maria Clara que está aí nos assistindo. Jennifer perguntou se pode ter a live todo domingo. Todo domingo pode ter a live aí. Isso daí eu vou ter que conversar com o pastor ainda. Para ver a disponibilidade dele também, né, gente? Não vai só de mim. E todos os que entraram, Alexia, o Alex, esse Aura Acessórios, a Paulinha, a Rayane, Gideão, todos vocês, gente, muito obrigado aí. Creio que nós respondemos muitas dúvidas de vocês e comenta aí se vocês tiverem algumas dúvidas. Nós temos aí uns 6 minutos aí para responder as dúvidas. Pode mandar aí, gente. E se não der para responder aqui na live, mande aí que a gente vai fazer um vídeo aí com a sua pergunta para estar postando aí ou aqui no Instagram ou no YouTube da igreja. E tá aí respondendo as dúvidas de vocês. E aí, pastor, o que o senhor achou aí da live, sendo sua primeira experiência aí no Instagram? Para quem não sabe, show, quem não sabe, o pastor não é muito no Instagram aí. Na verdade, eu não sou muito fã. Quem tá me puxando para essa área de Instagram aí, na verdade, é o Kleber Júnior, né, que tá me puxando, mas eu não sou muito fã disso não. E meus amigos do Rio de Janeiro ficam falando, pô, daí, quero fazer uma live contigo. Eu falo, vai fazer live lá do outro lado, rapaz. Eu não gosto de live de Instagram, não. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma ideia rápida aqui para vocês. Como aproveitar o melhor seu tempo na devocional, tá bom? Rápido. Separe meia hora a 30 minutos. Meia hora a 30 minutos antes de começar o seu dia. Ore. Antes de fazer o devocional, ore.
sempre ore antes de fazer o devocional. Se você quiser, libere louvor, bota um CDzinho, hoje não existe mais CD, né? Bota uma música, escuta aquela música e chapa na presença de Deus. Fica mesmo ali se entregando na presença de Deus. Outra coisa, medita na palavra, não estuda, medita. Júnior, uma ideia aí, ó. Se quiser fazer uma live sobre o que é meditar e o que é estudar a palavra, seria, ó. O pessoal confunde muito isso. Confunde muito o que é meditar e o que é estudar a palavra. Então, na devocional você não tem que estudar, você tem que meditar na palavra, tá bom? Medita na palavra do Senhor e logo depois faça a sua oração novamente. Então, ore, escute um louvor, medita na palavra e faça a sua oração. E para escutar. Isso aí é o princípio para fazer uma devocional perfeita na presença de Deus. E eu queria agradecer ao Kleber Júnior mais uma vez, tá? Minha esposa Mariane, meu filho Pedro, meu filho André, que deixou eu fazer essa live sem fazer barulho, ó. Amo vocês. Gente, aqui ó, tem uma pergunta aqui. Qual a diferença de clamar e orar? O senhor pode responder isso daí em 2 minutos? Vamos lá, respondendo rápido. É mais fácil a gente falar sobre intercessão e clamor. Clamor, você simplesmente faz com o seu corpo, tá bom? Você faz com o seu corpo. Você se movimenta. Lembra como é que o judeu faz? Geralmente a gente vê muito isso no Muro das Lamentações, ele ali movimentando o corpo. A melhor forma de clamar é você movimentar o corpo, com o movimento do seu corpo. Oração é uma conversa, é um diálogo. Então, uma oração, você conversa com o Pai, sentado, ajoelhado, isso aí, meu irmão, é bem particular. Eu prefiro ajoelhar e me prostrar diante do Senhor. Na verdade, eu prefiro deitar, né? Eu deito logo de cara no pó. Né? Mas adoração corporal, tá, gente? Essa parte aí, ó, o clamor corporal. Balança teu corpo, porque a tua cabeça, as suas mãos, os seus membros, eles adoram ao Senhor também. Não é só sua boca. Lembra? Assiste a live lá atrás que você vai ouvir, quando eu e Kleber Júnior falamos sobre sinais. Né? Os nossos movimentos, nosso olhar, nossas lágrimas são sinais de Deus. Então isso serve como adoração, como clamor. Isso aí. Também isso daí está muito ligado à dualidade louvor e adoração, né? A questão de expressar, e sendo que a adoração também pode ser algo mais interno, né? Então, gente, ó, agradeço aí todos vocês que assistiram. Obrigado, pastor, por aceitar o convite. Aí já temos ideias aí para outras lives. E esse finalzinho aí até emendou um pouquinho que vamos falar na terça-feira, né? Que vai ser adoração como arma de guerra. E vamos com certeza falar sobre louvor e adoração, porque sempre tem essa dúvida. E já agradeço a todos que ficaram aí até o final da live. Obrigado mesmo, todos que participaram, interagiram aí. E até terça-feira, gente, vou conversar com o pastor para disponibilizar depois essa live aí para vocês. E também vamos aí gravar alguns vídeos, creio eu, para falando sobre essas coisas aí que não deu tempo de responder, ou outra live, para estar disponibilizando para vocês, tá bom? Valeu, Júlio. Obrigadão aí. Um abraço a todo mundo, hein? Obrigadão. Igreja Poder da Fé tá com as portas do templo fechadas, mas a igreja continua funcionando, hein? Isso aí. É aqui, ó. Tchau, gente. Valeu, Júnior.